Nação flamenguista, né? Declarações aí de ex-presidente, né, do Conselho Deliberativo do Corinthians, né? Fez algumas declarações, inclusive assumindo, né, que o Flamengo é gigante, que o Flamengo é o maior clube das Américas. E teve torcedor corintiano aí que não gostou, né? Mano, né? Entre outros, né? Inclusive também teve a declaração de Augusto Melo aí, que também foi longe demais, né? Veio a público e disse que o Corinthians é maior do que o Flamengo. Pessoal, ok, eu sei que muitas críticas, né, para o Romeu Thun aí, porque ele fez essas declarações, mas acho que o cara foi apenas sincero, o cara foi apenas realista. Jogou na cara daqueles que às vezes não querem enxergar a realidade, né? Ok, talvez o parâmetro não fosse citar o Flamengo, mas ele citou o Flamengo, foi bem realista, né? Acho que hoje o Flamengo é o todo-poderoso das Américas, né? Mas tem aqueles que preferem enxergar sempre o Corinthians. O Corinthians ali no fundo do poço, afundado em dívida, 3 bilhões de dívida, né? Mano, acredita ainda que o Corinthians tem um potencial maior do que o Flamengo. Eu não vejo, né? A única vantagem do Corinthians é que ele é de São Paulo. Mas a torcida tá se mostrando aí o dobro, né? E a torcida do Flamengo não é só no Rio, é em todo o Brasil. Então, pessoal, eu acho que assumir e entender, ok, talvez os caras erraram ali de citar o Flamengo porque é um rival, mas não sei, né? Às vezes estão de saco cheio. Eu concordo com algumas coisas com o Mano, né? Aqueles que dizem que quer fazer o Corinthians ser gigante, faz as coisas ao contrário, né? Mas é isso, o Flamengo, né, causando aí entre os corintianos, né? Gerando polêmica, né? E a gente vai trazer aqui para vocês, né? Vamos ver o que é que eles acharam, né? Só lembrando, Flamengo é Flamengo e é potencial esse ano vai para 2 bi de arrecadação, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo é para o canal CNN Sport, link na descrição. Vamos ver o que o Flamengo causou aí entre os corintianos. Vamos lá. Só uma sentença. Augusto, dá uma segurada aí. O modo da América Latina também não, né? Dá uma seguradinha aí. Eu sei que você quer ficar no cara, mas dá uma segurada aí, tá? Dá uma segurada, por favor. Dá uma segurada. Mano, você tem todos os ingredientes. Você tem o Romeu Thuma Júnior, você tem lá o Alê da Gaviões, você tem o Eduardo Bandeira de Melo, você tem o Augusto Melo. Então vou começar primeiro pelo Augusto. Começar de trás pra frente. Vamos lá, primeiro, é outro ridículo. É outro ridículo. Porque a partir do momento quando ele fala quero voltar para tirar aquelas pessoas de lá, Augusto, você teve todos os elementos e tempo necessário para tirar quem você deveria de lá, como você disse. Você ficou 1 ano e meio dentro do clube e só fez M. O tanto de M que você fez, você poderia adubar a América Latina. Então você também não é santo nesse caso não, tá? Nessa conduta que você teve enquanto presidente do Corinthians, você foi extremamente omisso, você falou que faria uma série de coisas e não cumpriu nada. Inclusive o dia da transparência, que para mim foi uma aberração aquilo que você fez. Quando você não sabia a diferença de auditoria para consultoria. Aí você chega lá no dia da transparência, abre lá meia dúzia de contas aí, chovendo molhado, que foi constrangedor ver aquela cena. Quando você disse que varreria tudo que estava de errado dentro do Parque São Jorge, você não fez absolutamente nada. Nada. E eu não teria essa certeza que você tem dizendo que vai voltar no dia 9. Pelo que constam as pesquisas realmente sérias dentro do Parque São Jorge, a chance de você voltar é mínima, para não dizer zero. Vindo agora para cá, declaração do Thuma. Vou separar em duas partes, Benja, a declaração do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Thuma Júnior. Primeiro, esse cara é uma fábrica de meme. Uma declaração estúpida, imbecil, quando ele diz isso a respeito do Flamengo. Nada contra o Flamengo, mas ele, representando o Conselho Deliberativo de um clube do tamanho do Corinthians, ele jamais poderia ter feito esse tipo de comparação. Quando ele fala a respeito dessas situações todas, e o Bandeira já até acrescentando dentro da declaração dele, quando ele fala, você precisa ter vergonha na cara e qual foi postura. Eu diria mais coisas, viu, Bandeira? Eu colocaria competência também, porque hoje o Corinthians, infelizmente, não adianta você só ter vergonha na cara, porque vergonha na cara também não caminha junto hoje dentro do Corinthians. Postura não caminha hoje dentro do Corinthians. Decência não caminha hoje dentro do Corinthians, ali internamente na parte administrativa. Então, tudo isso eu concordo com você. Porém, se não tiver competência, e você teve, inclusive para delegar poderes para pessoas competentes e profissionalizar o futebol do Flamengo, o Flamengo virou hoje a potência que é. Então, só acho que faltou competência dentro da frase que você utilizou. E competência também não está agregada hoje dentro dessa administração do Corinthians. Posto isso, Benja, cara, na boa, ouvi isso do Romeu Thuma Júnior, quando ele fala, queremos virar o Flamengo, agora pegando na parte administrativa.
Quando o Corinthians tentou profissionalizar o futebol, Benja, que contratou o Fred Luz, que era um CEO do Flamengo. Quem foi um dos principais opositores à presença do Fred Luz? O Fred Luz era o CEO do Flamengo na gestão do Bandeira de Melo. É por isso que eu gostaria de falar, porque o Romeu Tuma Júnior usa o Flamengo como parâmetro e o Fred Luz esteve lá nessa época de profissionalização do futebol do Flamengo. Você, Romeu, foi um dos principais opositores à presença do Fred Luz dentro do clube. Como é que você vem agora, quando você fala, vocês podem me chamar de qualquer coisa, menos de desonesto e incoerente. Isso é incoerente, sim. Desonesto eu não vou falar porque eu não conheço nada ainda que te desabone nesse sentido. Mas incoerente você é. Porque a partir do momento que você faz aí frente à presença de um CEO dentro do clube, você está sendo, no mínimo, incoerente em defender a administração do Flamengo. E vou te falar, Benji, o Corinthians hoje, em termos de potencial, ele tem muito mais acrescentado que o Flamengo. A gente está localizado na maior cidade da América do Sul, a cidade mais rica do continente sul-americano. O Corinthians ele tem sim a possibilidade, se você pegar aqui como parâmetro, negociação de televisão. O Flamengo assinou lá com a Libra, o Corinthians assinou com a Liga Forte. O Corinthians hoje ganha mais do que o Flamengo, porque o Flamengo ficou naquele negócio, a Globo vai pegar aqui, vou assinar aqui. Quando o Corinthians assinou com a Liga Forte, passou um tempo, porque vou fazer frente. A Globo foi lá bater na porta, irmão. Foi lá bater na porta. Então o Corinthians é gigante. Quando a Adidas, que é patrocinadora do Flamengo, quis fazer uma proposta pro Corinthians, é uma proposta superior à que o Flamengo recebe. É uma proposta superior. E segundo o Osmar Staba, ele falou que fechou às 2h da manhã de ontem, anteontem, um contrato de 1,2 bi. Mas eu só estou colocando como parâmetro porque a Adidas, Benji, ofereceu mais dinheiro pro Corinthians e colocar o Corinthians numa elite mundial, que o Flamengo está na elite nacional. Nacional não, na elite local. Eles usam o termo elite local e o Corinthians entraria na elite mundial. Elite mundial onde está Bayern, onde está Real Madrid, enfim. O Flamengo está aqui, junto com o River, enfim. Então, nesse ponto, Benji, já dá para ver o tamanho do Corinthians. Então, você se pequena, Romeu Tuma Júnior, quando você fala isso. E nada contra o Flamengo. Isso aqui não é uma crítica ao Flamengo. É uma crítica a essa declaração idiota do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Mas agora, dividindo a declaração dele em 2 pontos, Benja, a primeira crítica está feita. Agora, quando ele fala a respeito da dívida da torcida, independente de ser Gaviões, Camisa 12, Pavilhão 9, qualquer torcida organizada não pode dever dinheiro para clube. Quer ter uma relação? Eu preciso de ingressos porque é destinado para minha torcida? Beleza. Tem que ter uma cota reservada porque, inclusive, dentro da própria arena, tem lá a minha torcida, que é o plano lá do fiel torcedor, minha torcida, que é o setor norte. Aquele setor é todo destinado para a torcida organizada. Todas as torcidas organizadas do Corinthians estão naquele setor. Porém, não tem que ter esse negócio de distribuição de ingresso. Cria dívida e paga lá quando Deus quiser. Fingir que eu esqueci. Deixa para outra administração. Tá errado. Torcida organizada que quer cobrar clube, quer pôr dedo na cara de dirigente para cobrar uma melhor postura desses caras lá dentro, tem que ter conta em dia com o clube. Tem que ter conta em dia. O próprio Ale falou, meu jurídico já entrou em contato lá para ver o que tá devendo, vamos acertar. E tem que acertar mesmo. Que é para justamente não ouvir. Pessoal, só sobre a questão de contratos aí de Adidas e de TV. Primeiro, de TV, todo mundo sabe que Landim, né, abriu mão ali de valores absurdos, né? Até porque ele fazia parte ali de um projeto dessa liga, dessa Libra aí, né? Então ele assinou um contrato ali, inclusive esse ano, BAP já não aceita, né? Parece que já vão reajustar. Sobre o contrato da Adidas, qual o contrato da Adidas? Vocês sabem que ano o Flamengo assinou esse contrato com a Adidas? Já está próximo ali da casa de 4 anos, né? Claro, vai chegar um ano agora que eles vão renovar, fizeram uma proposta para o Corinthians, os valores eram superior ao Flamengo. Você acha que quando a Adidas vier agora para o Flamengo, os valores vai ser o mesmo do Corinthians? Vai ser bem maior? Então, não tem nem lógica, né? Isso, porque a partir do momento que deve pro clube, tá na mão desses caras, porque é a hora que os caras têm para poder jogar na cara. Mas vou te falar, Benja, é vergonhoso o que tá acontecendo no Corinthians. E vou te falar, Romeu, você que é todo brabão, bateu na mesa, quando você fala do Augusto Melo, você usa a mesma postura e tem que ser criticado como eu acabei de criticá-lo também. Mas é muito estranho a postura que vocês têm com relação ao Andrés. O Andrés Santos, por mais que você diga, mas eu pedi a revisão das contas dele. Mas o que você fez agora, Romeu Tuma Júnior, diante desse escândalo que foi ele utilizar para recursos pessoais ou interesses pessoais o cartão corporativo do clube?
O que você fez agora, Romeu Tuma Júnior, sabendo dessa indecência que aconteceu aí dentro, com relação ao uso do cartão corporativo do clube? Qual foi a sua nota de repúdio a isso? Você não fez. Então não vem querer bater na mesa, falar que você pediu a reprovação de contas do Andrés lá atrás, porque agora você, como presidente do conselho, você deveria ter uma postura digna de corintiano. Não só como presidente de conselho, você deveria ter uma postura digna de corintiano e bater o pau na mesa. Inclusive repudiar essa atitude nojenta do CORE, que é o Conselho de Orientação Fiscal, o Conselho de Orientação. Nação, os corintianos aí ficaram revoltados, né, com as declarações de Romeu Tuma Júnior, né, ex-presidente do Conselho Liberativo do Corinthians, né. Eu acho que ele apenas falou a verdade. Se ele é competente ou não para exceder uma profissão dentro do Corinthians, aí não cabe a gente, né. Mas eu acho que ele apenas jogou na cara o que muita gente tem medo de jogar, né. Que é falar da situação financeira dos clubes e citar o Flamengo como exemplo, né. Você viu aí, os torcedores não gostam, né, quando cita o Flamengo como exemplo. Não porque não pode citar o Flamengo, mas por quê, pessoal? Não, porque tem que citar o Real Madrid, citar o de casa, pessoal. Tem que citar o exemplo aqui em casa. Não o Real Madrid, PSG, até porque são outros países, é outra estrutura, então não tem nada a ver, né? Mas meu Tuma Júnior aí soltou o verbo, torcedores do Corinthians não gostaram, né? Inclusive, mano, vem com esse argumento aí, que o Corinthians tem um potencial maior do que o Flamengo. Eu não vejo isso. Não vejo isso em canto nenhum, pessoal. Não vejo. O Flamengo hoje tem um excelente potencial. É um potencial gigantesco, né? A verdade é essa, né? É uma coisa que muitos não querem assumir, né? Não porque o São Paulo, o Corinthians tá em São Paulo, tem um poder financeiro melhor. Ok, eu até concordo nisso aí, mas acho que vocês chegaram a ver aí sobre a questão da Adidas, né? A Adidas tem um contrato com o Flamengo já faz anos. Quando for renovar, com certeza vai ser o maior contrato de patrocínio de material esportivo do Brasil. O Flamengo, quando for renovar o seu direito de transmissão, né? Vale lembrar que Landim abriu mão ali de valores absurdos, né? Absurdos. A gente sabe por quê. Então, quando o Flamengo for renovar esse contrato de TV, vai ser o maior. Eu não sei por que essa discussão ainda, né? Porque o Flamengo teve um ano aí que o presidente do Palmeiras exigiu que a Adidas pagasse o mesmo valor ao Flamengo, né? De material esportivo, né? E o Palmeiras foi esperto, né? Eles esperaram ganhar tudo, né? Foi o ano que eles ganharam tudo e o Flamengo não ganhou nada, né? E eles sentaram e queria que o Flamengo pagasse os mesmos valores, né? Os mesmos valores. Só que o que é que acontece? O presidente da Adidas na época, né, o representante, disse que mesmo o Palmeiras ganhando tudo e o Flamengo não ganhando nada, o Palmeiras vendeu 600 mil camisas, bateu recorde de venda naquele ano. E o Flamengo não bateu recorde, mas mesmo assim vendeu 2 milhões. Quer dizer, 4 vezes a mais, pessoal. 4 vezes a mais. Aí dá pra você discutir? Não adianta você chegar aqui e dizer, não, porque o São Paulo, o Corinthians tem um potencial gigantesco que tá no estado do São Paulo. Ok, números. Tem que ter números, né? Você tem que chegar com não só querer falar, mas sim argumentar e ter números, né? Quais são os números que diz que se só estar em São Paulo você vai faturar mais? Não quer dizer nada, pessoal. Não quer dizer nada. Mas é isso, né? Eu sei que os corintianos não gostaram. Tem que aguentar. Tem que aguentar. Porque o Flamengo hoje é uma potência aí. Uma potência gigantesca, né? Quando se fala no mundo do futebol. É um time que sempre vai ter discussões, né? Que poucos querem assumir. Isso aí é uma verdade. Poucos querem assumir. Principalmente quando se fala de potencial, né? Poucos querem assumir quando se fala de potencial. Mas o Flamengo, pessoal, a gente sabe que, queira ou não queira, o Flamengo é essa potência no futebol, né? E a tendência é só subir, né? Inclusive esse ano
o atual ano de 2025, o Flamengo já pode abrir aí um potencial aí de faturamento de 2 bi, pessoal. 2 bi, né? Então, gigantesco, né? Gigantesco, né? Vai quebrar essa barreira aí, que muitos clubes não têm ainda, né? No futebol brasileiro. Poucos clubes têm aqui no futebol brasileiro essa barreira aí. Poucos não, nenhum nunca teve. O Flamengo vai ser o primeiro clube com faturamento de 2 bilhões. O Flamengo foi o primeiro clube com faturamento de 1 bilhão. E agora podendo chegar a essa casa aí de 2 bi, deixa o torcedor animado, né? E deixa os rivais preocupados, né? Porque cada dia que passa, esse faturamento só aumenta. Cada dia que passa, o faturamento só cresce, né? Cada dia que passa, o Flamengo se torna mais uma potência e se torna mais exemplo, né? Sei que muitos clubes não vão querer, né? Citar o Flamengo como exemplo. Isso aí é um fato, né, pessoal? Isso aí é uma realidade, né? Poucos vão querer citar o Flamengo como exemplo, né? Mas, queira ou não queira, o Flamengo tá sempre ali. Sempre sendo exemplo. Sempre sendo um clube onde muitos vão olhar e citar o Flamengo como exemplo. Mas para os rivais é lamentar, né? Para os rivais não tem muita discussão, né? Tem muita discussão porque além deles não faturarem sequer próximo do que o Flamengo fatura, eu acho que eles têm até medo ou vergonha, né? Eu acho que é medo, né? Do Flamengo dominar amplamente o cenário do futebol brasileiro, né? E isso aí não tá longe de acontecer não, viu, pessoal? Isso aí não tá longe de acontecer. A gente sabe que o Flamengo, cada dia que passa, só cresce o faturamento. Vocês viram o jogador que o Flamengo foi no mercado e trouxe, né? Isso causa o quê? Inveja. Isso aí deixa os torcedores rivais preocupados, né? O Flamengo vai no mercado e traz aí 300 milhões de contratações, né? Carrascal, Saul, Emerson Royal, Samuel Lino, mais quem? Jorginho. Então são jogadores ali da Europa. Na verdade não são jogadores. São jogadores aqui que tá acostumado a jogar aqui no futebol brasileiro. Apesar de ter brasileiros aí. Mas eu acho desses aí, só quem já tinha jogado profissionalmente aqui no futebol brasileiro teria sido quem? Saul não, Emerson Royal. Eu acho que só ele, né? Os outros não jogaram profissionalmente no Brasil. E é isso, pessoal. Corintiano não gosta, mas tem que aceitar, né? Flamengo é sempre citado porque realmente é uma potência do futebol brasileiro, né? Corintiano não gosta. Não gosta de assumir, não gosta de dizer que o Flamengo é uma potência. Infelizmente, cada dia que passa a gente vê a situação do Corinthians mais complicada, né? Mais próximo da falência, mais ali no fundo do poço. Isso aí deixa o torcedor corintiano cada dia que passa mais preocupado. Mas eu acho que não custa nada assumir e realmente enxergar o que é o Flamengo, né? Gigante, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.